Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse treinamento de empreendedorismo para peritos e peritas nessa área elétrica. Bom, vamos começar falando rapidamente sobre qual que é a proposta desse treinamento. Eu quero poder compartilhar com você um pouco da minha experiência ao longo desses anos nesse mercado, qual foi a minha trajetória e o que eu tive que tomar como decisão, que foi um pouco difícil em cada momento, em cada transição de carreira. Eu comecei trabalhando como eletricista de rede de distribuição, depois trabalhei durante 10 anos na Copel, uma concessionária de energia, eu era concursado, mas seletista, e tive que fazer algumas análises ao terminar a engenharia elétrica. O que valia a pena fazer naquele momento? Empreender, trabalhar para alguma outra empresa, estudar por um novo concurso, essas dificuldades que nós temos ao buscar uma clareza em relação ao que fica melhor, decidirmos para a nossa vida. Nós sempre temos esse incômodo, né? O que é melhor fazer? Muitas pessoas hoje estão infelizes no mercado de trabalho, na atividade que desempenham e procuram empreender. Mas será que esse é realmente o melhor caminho? É isso que eu quero compartilhar com você, um pouco da minha experiência, um pouco do meu ponto de vista em relação a esse mercado, como que isso me beneficiou e também até mesmo no que isso me prejudicou. Acredite, tem sempre prós e contras, tudo aquilo que a gente escolhe nessa vida. Então, durante 6 aulas e mais um evento ao vivo, eu vou estar falando para você isso tudo, um pouco dessa jornada, com base naquilo que eu considero pontos importantes para que você possa ter uma clareza em relação ao que você pretende fazer na sua vida. Se vale a pena ou não. Mesmo que você assista e conclua que não vale a pena, eu já considero que já te ajudou bastante esse treinamento. Então, não perde, porque vem muita coisa legal daqui para frente. Vou liberar uma aula por dia e teremos também um evento ao vivo, onde você pode garantir a sua inscrição. Ok? Vamos dar sequência. Nessa primeira aula, nós vamos conversar sobre o caminho a percorrer. Será que vale a pena fazer um concurso, trabalhar no mercado privado, montar uma empresa? O que vale a pena? Na aula 2, nós vamos falar sobre qual que é o melhor momento para abrir uma empresa, se essa for a sua escolha, é claro. Já na aula 3, nós vamos falar sobre como abrir uma empresa, por onde que você pode começar. Depois, nós vamos falar sobre quais são os erros que você deve evitar, coisas que eu considero muito importantes, que eu cometi como erro e que eu não recomendo que você faça algumas coisas que eu fiz. Na aula 5, nós vamos conversar sobre o modelo de negócio baseado em alavancagem, como que você pode se diferenciar nesse mercado. E na aula 6, nós vamos falar sobre alguns dos melhores serviços que eu considero que você incorpore no seu modelo de negócio, fazendo com que você possa ter faturamentos que podem ultrapassar em um único dia R$3.000, tá? Um modelo bem interessante. E por último, nós teremos um evento ao vivo, onde eu irei fazendo em um formato de perguntas e respostas e também trarei um conteúdo bem interessante para complementar e fechar isso tudo. Uma coisa muito importante é que você não considere tudo que eu vou falar como uma verdade absoluta, porque é um ponto de vista pessoal. E meu objetivo realmente é proporcionar para você novas reflexões, coisas que estão alinhadas com quem empreende de maneira mais agressiva, diferente muitas vezes daquele mundo mais conservador no qual nós vivemos. Pessoas que dizem, não, se você empreender você vai falir, você vai perder tudo, isso acontece, tá? Mas também tem muita coisa boa em torno disso. E eu quero compartilhar com você todas essas coisas boas também, como que você pode aumentar em muito o valor da sua hora de trabalho, considerando o que vai acontecer daqui para frente. A primeira análise que nós vamos fazer seria os concursos públicos em regime estatutário, aqueles que não são no formato CLT, tá? Por exemplo, se você fizer concurso para trabalhar como engenheiro ou engenheira do TJ, tá? Nós temos um outro formato de trabalho que é diferente quando você faz um concurso para uma concessionária. O que acontece na prática? A máquina pública, ela está ficando cada vez mais sem dinheiro. Então, eles vão buscar o quê? Cada vez mais reduzir essas contratações e, com isso, muitos concursos que talvez estavam previstos podem vir a ser cancelados por conta do momento econômico que nós estamos vivendo. Essa é uma coisa muito importante a se pensar. Então, se você está se preparando para um concurso como esse, pode ser que tenha vagas, sim, só que a concorrência vai ser cada vez maior e o tempo de preparação também. Se antes, por exemplo, há 10 anos atrás, você poderia estudar para um concurso durante 6 meses e ter êxito, agora você vai ter que aumentar esse tempo de preparação. Por quê? Todo mundo quer passar em um concurso que paga muito bem. Então, isso é uma coisa bem importante de se pensar.
Você quer pagar um preço de estudar 1 ano, 2 anos até passar em um concurso? E será que vai haver vagas em relação ao concurso que você quer? Ou você simplesmente quer passar em um concurso para poder ter uma boa remuneração, indiferente do concurso? Tá? E aí nós temos que ter um cuidado muito grande nessa hora. Por quê? Às vezes você pensa no concurso só pela remuneração e passa o restante da sua vida infeliz trabalhando em algo que você não gosta. Isso é muito importante, porque você vai ficar em torno de 10 horas do seu dia em função desse emprego. Então não é só a remuneração que deve ser levada em consideração como fator de decisão, ok? Fica uma dica bem importante porque eu já passei por isso e desisti de estudar para esse tipo de concurso justamente por acreditar que eu teria que fazer o que as pessoas me pediriam para fazer a todo momento. E se mudasse o governo, tivesse qualquer transição, eu poderia estar sendo relocado de área. Eu não queria isso para minha vida. Eu tinha decidido que, depois de 10 anos como concursado, eu não queria mais isso para minha vida. Eu queria fazer o que eu realmente gostaria de fazer. E nós temos os concursos em regime CLT. Quais são as opções para engenheiros, engenheiras, eletrotécnicos? Nós temos concessionária de energia, uma coisa muito boa, só que qual que é o risco? Não tem estabilidade, diferente do concurso anterior, regime estatutário. Depois de 3 anos você tem estabilidade. Aqui já não existe mais estabilidade, tá? Tem muitas concessionárias sendo privatizadas no Brasil e a questão de estabilidade que existia antes já não existe mais. Além de que o número de vagas para técnicos e engenheiros vem diminuindo cada vez mais nessas concessionárias de energia. Eles estão enxugando cada vez mais o número de funcionários. Se você comparar hoje uma concessionária de energia que é do Estado com uma concessionária que é de um mercado privado, do setor privado, você vai perceber que o número de engenheiros, o número de técnicos é muito menor em uma concessionária que é privada, uma concessionária de energia. E isso nós temos que começar a nos preocupar, porque se passar por um processo de privatização, uma concessionária como a Copel, por exemplo, como a CEMIG em Minas Gerais, como a Celesc em Santa Catarina, nós teremos sim muitas demissões. E a grande questão é como que essas pessoas estão se preparando para esse mercado de trabalho e como que isso impacta no seu modelo de negócio. Isso é muito importante, porque quanto mais pessoas tem competindo por algo, mais pessoas querendo empreender, você precisa se diferenciar nesse mercado. Uma outra opção é você trabalhar em uma indústria, por exemplo, como CLT, setor privado. Existem diversas oportunidades para quem deseja trabalhar como engenheiro e técnico nessa área. Agora, o que nós temos que pensar em relação a isso? Os salários eles estão diminuindo cada vez mais. Isso é fato, isso não vai mudar. Por quê? Oferta e demanda. Tem muitos profissionais se formando, muitos profissionais engenheiros trabalhando por R$ 2.500 como analista, R$ 2.000, valores até menor do que isso. E será que essa realidade vai mudar ao longo do tempo? Essa é uma questão muito importante que você precisa refletir. Na minha opinião, isso não vai mudar, isso vai piorar cada vez mais. Por quê? Quando você trabalha para uma empresa, você está vendendo o seu tempo. E o que você faz na prática? Se tem muitas pessoas querendo vender o seu tempo para fazer a mesma atividade, existe uma tendência muito grande de que as indústrias paguem cada vez menos para aquelas pessoas fazerem aquela atividade. Em contrapartida, é óbvio que a qualificação dessas pessoas que a indústria acaba contratando vai diminuindo também à medida que você diminui a remuneração. E qual que é a visão da maioria dessas indústrias? Eles preferem contratar profissionais especialistas sob demanda. Não é sempre que eles têm uma necessidade muito específica. Então, quando eles têm uma necessidade com uma situação mais crítica, eles acabam contratando especialistas para fazer aquela atividade, fazer aquela manutenção, aquela consultoria. E aí surge uma grande oportunidade, que seria o quê? Você se posicionar e enxergar um pouco mais esse mercado de perícia elétrica. É um mercado um pouco diferente do mercado de fazer uma atividade como especialista, mas sim fazer uma atividade que envolve uma consultoria mais especializada, muitas vezes buscando no mercado esse especialista para fazer esse trabalho. Não existe um conceito de engenharia do proprietário, que eu gosto de trabalhar muito, que é vender para o dono da indústria, as pessoas responsáveis, a solução, no qual você otimiza o tempo dessa empresa, se colocando à disposição deles para trabalhar durante um período de tempo, olhando para o mercado e dizendo, olha, agora você precisa de um especialista em projeto, agora um especialista em harmônica.
E aí você busca no mercado, baseado no conhecimento que você já vai ter em relação a isso, pessoas que façam esse serviço. E aí você intermedia toda a questão de contrato, requisito, especificação técnica. Por quê? Dentro da empresa, muitas vezes, pode ser que eles não tenham pessoas qualificadas para isso. Mas é óbvio, essa opção é um pouco mais avançada em termos de serviço, mas existem serviços que são muito mais simples, que podem ser oferecidos e têm uma grande demanda, tanto para indústrias, comércios e condomínios. Isso é só um resumo, é um ponto de vista, é claro, sobre o mercado. Pode ser que muita coisa mude, mas eu acredito que não vai mudar. Foi isso que me fez pedir demissão de um concurso público. Era entender que a qualquer momento a minha carreira poderia estar em risco se eu continuasse fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito ao longo de muitos anos. Eu não estaria me preparando para as necessidades do mercado. Isso faz com que você esteja em altíssimo risco se você hoje se encontra em uma situação como essa. Então, é muito importante começar a abrir os olhos para isso, sobre o que vai acontecer daqui a 1 ano, 5 anos, porque você ainda vai estar no mercado de trabalho, ok? E para quem já tem empresa, o que vai acontecer? Empresa de projeto, consultoria, execução, é óbvio que a concorrência vai aumentar cada vez mais. Então, poxa, para aí, Daniel, o que você está me falando é o seguinte, deixa eu entender melhor um pouco isso. Você está querendo dizer que é ruim fazer concurso, é ruim trabalhar no setor privado, é ruim ter uma empresa. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você precisa entender essa dinâmica do mercado e se preparar de maneira muito mais agressiva em relação a isso tudo. Tudo bem, se você quiser fazer um concurso, você precisa entender que os concursos daqui para frente vão ter cada vez menos vagas abertas, com uma concorrência cada vez maior. Se você quer trabalhar em uma indústria, por exemplo, no setor privado, ou seja, não precisa ser necessariamente em uma indústria, você vai precisar entender que os salários vão ser cada vez menores, porque daqui para frente nós teremos muitas pessoas dispostas a fazerem as mesmas coisas. Agora, se você quer empreender, você precisa entender que a concorrência vai aumentar, isso é fato. E o que você precisa fazer nesse contexto como um todo? Saber qual que é a posição que você quer jogar e se preparar de acordo com o que você definir que vai ser o melhor para a sua vida. Se você quer empreender, as habilidades e competências que você precisa desenvolver são totalmente diferentes do que as habilidades e competências que você precisa para fazer um concurso público. O que você precisa estudar muda totalmente. Qual que é o erro da maioria dos profissionais? Uma hora ele quer fazer concurso, passou 3, 4 meses ele quer trabalhar no setor privado, depois passou mais 3, 4 meses ele quer abrir uma empresa. Assim você perde totalmente o foco e acaba não fazendo nada direito e diminuindo cada vez mais a sua performance. Então você precisa ter clareza, que é o que nós vamos conversar na sequência, para depois ter um foco em relação a isso e buscar uma alta performance naquela escolha, para poder, é claro, se diferenciar da concorrência ou então sofrer as consequências com isso. O que também é aceitável desde que você aceite isso sendo algo bom para a sua vida. Particularmente, eu não acho muito bom para a minha vida. Tá? E é óbvio que em cada escolha que a gente faz, a gente precisa pagar um preço. Então vamos conversar muito sobre isso tudo, ok? Agora o que nós precisamos entender? Que o mundo mudou. O mundo agora ele é mais volátil, é incerto. Nós temos uma série de coisas que trazem um conceito associado ao que nós chamamos de mundo VUCA, né? É volátil, é incerto, é complexo, cheio de ambiguidade. E aí nós precisamos entender isso tudo e parar para pensar que as coisas hoje não são como eram há 20 anos atrás. O mercado de trabalho mudou, a forma de remunerar as pessoas mudou, e você se adapta a isso ou então você luta contra esse sistema que você não tem como mudar. Não tem como brigar com isso, digamos assim. Pode passar o restante da sua vida reclamando, achando que deveria ganhar mais, porque você não entendeu que as exigências do mercado hoje são diferentes. O mundo não é como você acredita que ele é. O mundo não é como eu acredito que ele é. Por quê? Muitas vezes a gente tem um desalinhamento em relação às demandas lá fora. E o que nós precisamos fazer? Nos desconstruir a todo momento e procurar olhar lá fora quais são as necessidades que as pessoas têm e como que nós podemos ajustar o nosso formato de trabalho, a nossa prestação de serviço em relação às demandas que mudam a todo momento. As demandas mudam a todo momento e você precisa acompanhar essa mudança, se adaptando, se desenvolvendo para poder performar em relação a isso. Seja trabalhando no setor privado, em um concurso público ou também empreendendo. É muito importante que você tenha essa visão. Seja a todo momento olhando o mercado lá fora e desconstruindo a sua visão de mundo. Por quê? Muitas vezes você vai precisar fazer coisas que
você nem imaginava que queria fazer. Por exemplo, eu jamais imaginei que estaria gravando uma aula para passar para pessoas que eu nem conheço em diversos estados do Brasil, até mesmo fora do Brasil. Mas isso faz parte, foi uma coisa que eu entendi que eu precisava fazer para que eu pudesse me desenvolver como profissional. E aí eu precisei buscar habilidades e competências, e acredite, isso a todo momento, para que eu possa me desenvolver nesse tipo de atividade, que é gerar um conteúdo online, se expor, estar sujeito a críticas, porque é muito fácil você estar em casa criticando o que eu estou fazendo agora, que de repente pode ser que não seja útil para você. Mas pode ter certeza que para algumas pessoas isso é muito útil, está ajudando a vida dessas pessoas. Então, às vezes, é muito mais fácil para quem só critica olhar o que os outros estão tentando fazer de bom, do que tentar fazer algo para ajudar as pessoas. E a grande dica que eu dou para você é: procure desenvolver coisas no qual você possa ajudar verdadeiramente as pessoas. Por mais que você queira, é óbvio, ser remunerado, remunerada com isso, mas pense o seguinte: o que você está fazendo hoje que vem ajudando para que a gente possa ter uma sociedade melhor? Se você conseguir ter um modelo de negócio alinhado com isso tudo, existe uma grande chance de você conseguir escalar o seu negócio. A gente vai conversar sobre isso também. Uma outra preocupação que nós precisamos ter é: estamos ficando mais velhos, precisamos nos preocupar com isso. O mundo está mudando, a característica do povo brasileiro também está mudando. Se você olhar em 1940, nós temos poucas pessoas idosas. Por quê? Nós tínhamos pessoas que morriam muito mais cedo, agora as pessoas estão vivendo muito mais tempo. E como isso impacta a nossa vida? Quais são os cuidados que nós temos que ter com isso? Essa é a principal preocupação que nós precisamos ter. Vejam só essa reportagem do Correio Brasiliense. Ela fala que a população de idosos vai triplicar até 2050. Isso pode representar em torno de 30% da população. Agora pensem comigo. Se nós temos os idosos acima de 60 anos representando 30% da população, nós temos mais os de 0 a 18%, tá? Que vão representar, vamos supor que 10%. Tá? Vamos imaginar que as pessoas não vão ter tantos filhos até lá, isso vai dar em torno de 10%. Nós temos aí um percentual de 40% da população que não deveriam estar no mercado de trabalho, teoricamente. E nós temos também mais os desempregados, que depois de uma crise como a que nós estamos vivendo, nesse momento, podem chegar aí a 15, 20, 30 mil pessoas. É imprevisível. Tá? Então, em 2050, quanto vai ser esse percentual somando de 0 a 18 anos, mais as pessoas idosas e mais os desempregados? Nós podemos ter um percentual que pode chegar a 50% da população. E aí nós temos um outro fator que vai agravar bastante também, que é a Revolução Industrial. Então pensem comigo o seguinte: em uma Revolução Industrial, olhando o nosso parque fabril hoje do Brasil, muitas indústrias são extremamente defasadas, diferente do que acontece em países de primeiro mundo. Nosso parque fabril é muito sucateado. E digo isso para vocês porque eu visito empresas e conheço clientes em mais de 10 estados do Brasil, tenho clientes. Então, conheço bem a realidade interna de muitas indústrias e sei que nós não estamos preparados hoje para uma revolução industrial. Nós teremos que avançar em muitos aspectos. Nós temos uma alta carga tributária, nós temos uma mão de obra que está desqualificada para isso, a nossa cultura também de investimento nessa área ela é muito baixa e com certeza nós vamos perder competitividade. Temos países como a China que vem investindo de maneira muito agressiva no Brasil, tá? E corremos o risco sim de ter somente commodity na nossa linha de produção, no nosso segmento industrial. Então temos que pensar em como isso vai afetar a nossa exportação e também a nossa importação. Exportamos commodity e importamos matéria-prima industrializada. E aí é óbvio que isso tudo vai impactar no setor de engenharia, no setor técnico, porque nós teremos cada vez menos vagas em relação a isso também. É um cenário de caos que você está falando, Daniel? Poxa, então o mundo vai acabar? Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é, precisamos começar a olhar isso tudo para que a gente possa se preparar. Por quê? Se você não tem essa visão, você vai sofrer o impacto dessa onda e não adianta reclamar depois. É como, por exemplo, se você fez engenharia elétrica, pagou aí 70 ou 80 mil reais no curso de engenharia, vai para o mercado de trabalho, alguém te oferece 2 mil reais, você vai dizer assim, poxa, está errado o mundo, não deveria ser assim? Não, na verdade, nós temos que lidar com os fatos como eles são, muitas vezes, e não terceirizar essa responsabilidade. O que eu estou fazendo aqui é mostrar um pouco do que eu acredito, né, o meu ponto de vista pessoal sobre o que vai acontecer nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, nos próximos 20, 30 anos, baseado em estatísticas do IBGE, outras fontes que são muito confiáveis.
E aí nós precisamos começar a nos preocupar o seguinte: daqui a 30 anos, onde você quer estar? Você quer estar no mercado de trabalho? Você está pensando em aposentadoria? Será que o governo vai ter como bancar toda essa aposentadoria para quem está trabalhando? Quem acha que vai se aposentar com um salário integral? Será que isso vai realmente ser possível nesse cenário onde nós teremos quase 50% da população, entre aspas, fora do mercado de trabalho? Como é que você paga essa máquina para poder movimentar? Então, nós corremos o risco de sermos um país mais pobre nessa época se não trabalharmos muito nossa mudança de mindset em relação à competitividade a nível global. E aí tem uma coisa muito importante que nós temos que pensar nessa hora. Algumas pessoas querem trabalhar por hora mensal. E o que eu considero muito mais importante é você começar a olhar o mundo pensando em trabalhar por resultado. São duas formas de pensar. Quero trabalhar por hora mensal. Você me paga quanto por mês para trabalhar para você? Eu vendo o meu tempo para ficar um mês inteiro trabalhando para você, 1, 2, 3, 4, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos até me aposentar. Na prática, quem vende hora mensal terá um salário que vai ser cada vez menor ao longo do tempo. Isso já vem acontecendo. Se você comparar quanto ganhava um engenheiro lá em 1980, 1990, 2000, você vai perceber que o salário desse profissional diminuiu muito ao longo do tempo e existe uma tendência de continuar diminuindo. Por quê? Você está vendendo horas mensais. Agora, quando você trabalha por resultado, o jogo muda. Por quê? Agora você tem que gerar resultado, só que para isso você precisa se preparar de maneira diferente. Não tem aquela estabilidade, aquele salário que cai todo mês ali. Todo mês joga um pouquinho de comida para você ali, né? Não é essa pegada. Agora você tem que suar a camisa para poder buscar resultado, mas os limites são diferentes também. Dá uma olhadinha comigo nesse gráfico aqui, tá? Qual que é a ideia aqui? Na prática, o que acontece é exatamente isso. No meu caso, eu pedi demissão da Copel, diminuí os meus ganhos, meu salário em relação ao quanto eu ganhava na fase inicial, só que ao longo do tempo chegou um momento ali no ponto P1, onde a minha remuneração passou a ser maior do que o que eu ganhava na Copel, quando eu comecei a trabalhar por resultado. Eu percebi que, peraí, no começo você ganha menos, tudo bem. Você vai lá, corre, chega uma hora que você diz, peraí, agora eu ganho. É muito mais fácil hoje para mim ganhar o que eu ganhava. O que eu ganhava no mês inteiro de trabalho, dependendo da situação, eu ganho em 2 dias, tá, de trabalho. 1 dia de trabalho, o que eu ganhava no mês inteiro. Então, esse é o jogo. Como que você pode encurtar o teu tempo para poder ganhar o mesmo que você ganhava trabalhando o mês inteiro? É óbvio que, quando você trabalha por resultado, não é sempre que você vai ganhar em um dia de trabalho que você ganhava em um mês. Agora, o desafio qual é? É você conseguir aumentar a frequência disso no menor tempo possível. Como que eu faço para repetir isso diversas vezes? Porque aí eu começo a ter qualidade de vida fazendo aquilo que eu gosto. Mas no começo demora bastante para você chegar nesse ponto. Qual que é o desafio? É encurtar o tempo para chegar nesse momento, nesse P1. Como que você encurta esse tempo? Buscando conhecimento em áreas multidisciplinares. Quem quer trabalhar por resultado tem que conhecer um pouco sobre marketing, um pouco sobre negociação, um pouco sobre a parte financeira, administrativa. Muda o contexto. Você agora não é mais um profissional da área técnica. Se você está empreendendo, você precisa desenvolver habilidades ligadas a um empresário, a um empreendedor. E a parte técnica nessa hora representa 30% do todo. Esse é um grande erro de muitos engenheiros e técnicos que abrem empresa. Eles acham que, por terem conhecimento técnico, eles vão conseguir ter resultado sem procurar ter essa visão mais ampla sobre modelo de negócio. Então, na prática, o que você precisa fazer? Se você precisa ser técnico e também tem que desenvolver outras áreas, qual que é o jogo do mercado? Qual que é a realidade que eu vejo? Eu tenho que procurar oferecer serviços que não têm grande complexidade técnica, serviços mais simples. Alguns serviços que são mais complexos, eu trago um especialista para fazer para mim. Eu posso fechar negócio com o cliente, contrato um especialista e digo para ele, olha, nós vamos fazer esse trabalho de maneira conjunta, só que eu atuo como empresário, não como o profissional mais. Agora eu olho o modelo de negócio e procuro qualquer profissional em qualquer área, e ele vem na minha casa hoje e trabalha por R$600 por dia. Essa é uma realidade. Hoje eu consigo um cara que trabalha em proteção, trabalha com sistema fotovoltaico. Se eu oferecer R$600 por dia, eu consigo profissionais que são muito bons trabalhando um sábado aqui na minha casa para me ajudar em um determinado projeto. E é óbvio que o meu papel agora passa a ser fazer fechamentos de negócios, trabalhar como
consultor, trabalhar como um perito, dizendo para aquele cliente o que ele precisa. E eu olho para o mercado e digo o seguinte: mercado, quem que está a fim de fazer isso aqui? Se os valores de trabalho estão cada vez menores, o que eu preciso fazer? Gerenciar isso tudo, tendo boas pessoas do meu lado. Esse é o jogo para que você possa maximizar os seus resultados, olhando o seu modelo de negócio como uma empresa e pensando como empresário, como empresária, e não como engenheira, como técnico. Não. O jogo mudou. Se você abrir um CNPJ, você é um empresário e passa a deixar de ser um profissional da área técnica. E aí você precisa se posicionar de maneira diferente. Então, nosso primeiro desafio é encurtar esse tempo de equilíbrio entre o quanto você ganha, é claro, tá, em relação à sua tomada de decisão caso você resolva empreender. E a melhor forma é fato que é buscando o conhecimento necessário em áreas multidisciplinares. Foi essa a minha estratégia que fez com que o valor da minha hora de trabalho aumentasse muito ao longo do tempo, comparando com o que eu teria hoje se eu estivesse na Copel. Meu valor de hora hoje é muito maior do que o que eu teria se eu estivesse na Copel ainda. Então é só um exemplo assim do que pode acontecer. Daqui para frente, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não me arrependo dessa escolha, considerando toda essa realidade de mercado. Por quê? O conhecimento que eu tenho hoje, ele me traz empregabilidade em muitas áreas diferentes, não só na área técnica. E quando você empreende, você obrigatoriamente precisa passar por esse processo de transformação, de desconstrução e construção. Por quê? Você leva tanta porrada que ou você fale ou você chega em um momento que você diz o seguinte: parei, preciso buscar novos conhecimentos para poder evoluir. Que é exatamente aquele cenário pessimista ali que nós temos ali no Delta Y3, onde você pode empreender e realmente perder todo o seu dinheiro. Acontece com muitas pessoas. Mas existe um momento em que você vai perdendo, e aí chega uma hora que você diz: opa, agora começou a melhorar, começa a evoluir. E essa evolução, ela não tem limite. É totalmente diferente de quando você trabalha em um concurso público, fazendo muitas vezes o que você não gosta durante muito tempo. Por quê? Aqui você pode ganhar muito mais do que você ganharia, não fica brigando por aumento de salário, 1% de aumento, 2% a cada ano, não. Tem coisas que são diferentes, são jogos diferentes. E é muito importante você definir qual jogo você quer jogar, tá? Comparando como que vai ser a sua vida daqui a 20 anos, 30 anos, tá? Como que você pode se preparar para isso. Por exemplo, se você perder o emprego daqui a 20 anos em relação ao local que você está hoje, será que você vai estar preparado para o mercado de trabalho daqui a 20 anos? Quais são as habilidades e competências que você precisa? Na prática, quando você está em uma empresa, você faz muitas vezes o que a empresa quer, o que não é necessariamente aquilo que é importante para a sua vida e para a sua carreira ao longo do tempo. Essa preparação que é muito importante que você tenha, ok? Agora, será que vale a pena empreender? Isso é uma outra coisa que é muito particular de cada um, né? Eu digo para você o seguinte: na minha opinião pessoal, tá, sobre empreender, eu particularmente acho que é um caminho sem volta. Por quê? Pessoas que têm alta performance, pessoas que se diferenciam em relação à grande massa, tendem a ter somente grandes oportunidades trabalhando como profissionais, especialistas, consultores, peritos, nessa área individual. Você vai ter um CNPJ e você vai oferecer serviço não só para uma empresa, mas para diversas empresas. É óbvio que quando você abre o CNPJ, o jogo muda e você passa a ser, como eu comentei anteriormente, um empresário, assim como as habilidades e competências que você precisa desenvolver, que também passam a ser diferentes. Qual que é a grande vantagem que você tem nessa hora? A maioria das pessoas no setor de engenharia não entendeu isso ainda, no setor técnico também. Quer dizer assim, técnicos, engenheiros, pessoas que prestam serviço. Eles querem focar muito o aprendizado técnico, focam grande parte da carreira somente em conhecimento técnico, sem entender que isso representa somente 30% do todo, quanto muito. O que forma bons profissionais não significa que seja somente o conhecimento técnico que ele tem, e sim a capacidade dele de gerar resultado no curto prazo. Essa é a minha visão sobre um bom profissional. A capacidade dele de gerar resultado, indiferente da posição onde ele seja colocado. Agora, a grande questão é como que nós podemos nos preparar para esse jogo. É um jogo pesado, mas é um jogo de médio e longo prazo. É diferente de pessoas que só olham curto prazo. No curto prazo, tudo bem, você pode fazer muito mais serviços e ganhar mais dinheiro. Eu poderia jogar o jogo do curto prazo ganhando muito mais dinheiro, porque eu estaria oferecendo mais serviços, estaria com uma demanda maior. Mas eu tenho que parar boa parte do meu tempo para me preparar buscando habilidades e competências que eu não tenho, pensando no jogo do médio e do longo prazo. Isso dá muito mais
longevidade à empresa e ao modelo de negócio, tá? Isso é muito importante. Nós vamos conversar nas próximas aulas sobre como você pode fazer isso tudo. Pode ficar tranquilo. Agora é só uma introdução sobre o que nós vamos encontrar nesse evento. Na próxima aula nós vamos falar sobre qual que é o melhor momento para você abrir uma empresa. Será que vale a pena? Será que não vale? Qual que é a sua opinião? De repente pode ser que você concluiu agora que, olha, eu não quero abrir uma empresa. Tudo bem, então não vale a pena de repente assistir o treinamento, essa é a sua conclusão. Mas eu diria que vale muito a pena sim. Por quê? Às vezes, por mais que você esteja trabalhando em um local, você pode pensar em buscar uma renda complementar. E tem serviços que você pode fazer no sábado, no domingo, que podem lhe trazer, por exemplo, 2, 3, 4 mil reais como complemento de renda. Chega um momento que você pode fazer com que esse complemento de renda seja um rendimento maior até do que você ganha na própria empresa. Eu, particularmente, durante 5 anos, eu trabalhei como freelance, fazendo um projeto de rede de distribuição por uma empresa aqui de Curitiba, e o meu salário muitas vezes era maior do que o que eu ganhava na Copel, porque eu precisava, estava no começo da minha vida, precisava comprar apartamento, mobiliar, aquela coisa toda, eu precisava de uma renda complementar, e trabalhava como freelance, tinha uma renda fora que muitas vezes era maior do que o que eu ganhava na Copel. Então vale a pena abrir os olhos, por quê? Daqui para frente, dependendo, não é uma questão de ambição, mas é uma questão de programação para a sua vida ao longo do tempo. É importante que você pense na sua saúde, na velhice, uma série de fatores que vão ser mais difíceis, porque você não vai ter o mesmo pique que você tem hoje. Então, às vezes, vale a pena, vou trabalhar esse sábado e domingo no mês e vou ganhar, sei lá, 2, 3 mil reais. Legal. Isso vai te permitir antecipar algumas coisas para o seu futuro. Então, é muito importante. E caso você queira empreender, nós vamos conversar de maneira mais profunda, mais intensa sobre como que você pode estruturar isso tudo e começar a ir para a prática. Espero que você tenha gostado dessa aula. Só recordando, nós temos mais 5 aulas depois dessa e também um evento ao vivo para tirar as suas dúvidas. Um grande abraço e nos encontramos na próxima aula. Até mais!